Alegramos, eu vi que muitas pessoas viram, né? Nós temos o privilégio de ter conosco o nosso presbítero Elimar, que está emprestado a San Diego, mas é nosso, né? Ele já chegou, avisou logo que estava chegando na quinta-feira e está pronto para ajudar hoje, aqui participando conosco, que foi muito bom, não foi bom? Tá. Como família também nós queremos passar informações. Nossa igreja é uma igreja aqui transparente, mantém tudo muito aberto. Então é uma informação da parte do conselho para toda a igreja. Caros irmãos, nossa missão é ser uma igreja que, por amor a Deus e por amor a outros, está comprometida a alcançar pessoas de diversas culturas para Jesus e torná-los membros da igreja, ajudá-los a crescer espiritualmente, equipá-los enquanto estão vivendo, servindo e guiá-los em sua missão de compartilhar Cristo com o mundo. Sendo assim, tudo isso para a glória de Deus, nós somos uma igreja com muitas faces. Uma das maneiras para a qual nós estamos comprometidos a alcançar nossa comunidade tão diversificada com o Evangelho é pelo meio de ministrarmos em 3 idiomas. Já fazem alguns anos, e nesses 3 idiomas, já fazem alguns anos que nosso pastor de fala hispana aceitou um chamado de servir em outro lugar. Estou me referindo ao pastor Glauber. Afortunadamente, uma igreja particular é parte de um corpo maior que é o corpo de Cristo. E nosso Deus sempre provê e nos ajudou com a presença e ministério do pastor Williams. O pastor Williams já estava servindo como pastor da igreja Nova Vida, e pôs suas mãos, arregaçou as mangas e veio nos ajudar, e tomou o arado e serviu conosco no ministério em espanhol. Ele é um homem de Deus que tem uma paixão profunda para compartilhar as verdades do conhecimento correto do Evangelho. Nós temos sido abençoados por quase 3 anos de serviço entre nós, e estamos muito agradecidos. Queremos compartilhar com vocês que hoje é o último domingo que o pastor estará servindo conosco. O pastor William seguirá servindo como pastor da igreja Nova Vida, que se reúne em nossas dependências à tarde, e também continua como diretor do Seminário Bíblico das Assembleias de Deus, que também se reúne nas nossas dependências. E é nossa oração que o Senhor o use de maneira enorme para expandir o seu reino. A liderança da CCP segue comprometida com a meta de alcançar nossos vizinhos que falam espanhol. E por esse motivo vamos prosseguir com o nosso ministério em espanhol. A CCP é uma igreja com muitas faces e seguimos comprometidos a trazer gente de culturas diversas a Jesus e a membresia na sua família. Nós temos muita esperança que o Senhor nos vai seguir, vai continuar a nos usar para alcançar nossa comunidade, enquanto oramos até que venha o seu reino. Essa informação, perguntas, esclarecimentos, detalhes, coisas assim, você poderá falar conosco logo depois do culto. Amém? Um dos nossos presbíteros, venha procurar nossas informações. O pastor William está conosco esta manhã, ele já pregou no culto em espanhol, está aqui também, uma boa com o trabalho da igreja Nova Vida. Especial do ano. Que estação é essa? Que seria Christmas, tem um nome oficial que chama o Advento. O Advento quer dizer a chegada do nosso Senhor Jesus. Então essa é uma primeira mensagem dessa série chamada Advento. Na próxima semana você vai ver mais detalhes ainda que vão estar focalizando a vinda, o advento do nosso Senhor Jesus. Essa história de Cristo é tão preciosa, tão amada que cantores, compositores, aqueles que contam histórias, através dos séculos, têm embelezado e têm, aumentado e criado muita mitologia sobre esse evento no momento que nós celebramos. E por isso, muitas pessoas não sabem quais exatamente são os detalhes que são bíblicos e quais são aqueles que foram adicionados à história e à estação do Natal. As pessoas em geral pensam no Natal imediatamente com neve, com anjos cantando, com muita gente adorando e até tem aquele menino que tocava o tambor. Mas nenhum desses elementos aconteceu quando nosso Senhor Jesus nasceu. O Natal, na verdade, se tornou um produto que é uma mistura de ideias pagãs, um pouco de superstição,
lendas e também ignorância. E adicione a isso a comercialização do Natal. Mal termina o Thanksgiving, e esse ano eu fiquei assustado, porque antes mesmo de terminar o Thanksgiving, o Natal já estava sendo apresentado na nossa cultura. E isso faz uma guerra contra a história real do Natal, e fica uma confusão só. O que nós vamos fazer nesses 4 domingos, incluindo o dia 24, é tentar separar o que é bíblico e o que é adicionado ao Natal. Eu convido que você venha, permaneça conosco, como o Luiz já anunciou, está aí todas as datas e as palavras que vão estar sendo feitas. E nós vamos começar, para esclarecer, só existe um lugar, que é a palavra de Deus. Porque na palavra de Deus nós vamos encontrar a única fonte confiável do significado real do Natal. Por que é importante ir para a Bíblia? Porque nós não vamos poder conhecer a Jesus se nós não compreendemos que Ele é uma pessoa real. A história do seu nascimento não é uma fábula, não é uma alegoria. E nós não podemos torná-la romântica só porque nos agrada. Maria e José foram pessoas que realmente existiram. O seu dilema de encontrar um lugar ali para se hospedarem realmente os assustou muito, principalmente que ela estava prestes a dar à luz. Imaginem. A manjedoura onde o bebê Jesus foi colocado, certamente cheirava muito mal, porque era uma manjedoura usada para alimentar os animais. E logo depois, quando chegaram os pastores que estavam no campo, certamente eles não cheiravam nada bem. Você pode imaginar o ambiente do nascimento do nosso Senhor Jesus? Mas o coração e a alma da mensagem é que nosso Deus, um dia, veio a esse mundo. E a palavra nos garante que um dia, esse bebê que é Deus, ele voltará a esse mundo. Mas quando ele voltar, ele não vai estar assim com poucas pessoas, em um lugar esquecido. Quando ele voltar, a palavra nos diz que todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Ele é Senhor. Isso inclui aqueles que duvidam da sua existência, aqueles que são inimigos da sua pessoa e aqueles que ignoram, são indiferentes a Ele. Naquele dia não vai fazer diferença, porque toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Então, irmãos, é muito melhor aprendermos sobre o Natal hoje e nos dobrarmos diante dele hoje voluntariamente. E é por isso que nós vamos estar investigando o Natal para nós. O nome dessa série é Na Escuridão, Luz. Começa hoje e terminamos no 31 de dezembro. Até onde devemos voltar na palavra para recomeçar? Eu recomendo que nós vamos a Isaías, capítulo 8. Assentados mesmo como estamos. Eu quero que você abra sua Bíblia e me acompanhe. Algumas palavras eu vou pedir que vocês repitam comigo. Façam todos juntos. Isaías capítulo 8, começar a partir do versículo de número 19. E nós vamos até o capítulo 9, versículo de número 7. Isaías 8, a partir do versículo 19. Eu escolhi começar no versículo 19 do capítulo 8, porque capítulos e números não estão no original da palavra. Capítulos e números diversos foram colocados para nos ajudar a localizar. Isso é alguma coisa moderna, não está no original da palavra de Deus. Então as histórias são seguintes, é um desenrolar de uma história só. Capítulo 8 não é uma coisa e o 9 é outra, é uma continuidade. Eu queria que você pegasse o gostinho do contexto do 8, o finalzinho, porque vai mostrar a importância dos primeiros versículos do capítulo 9. Todos já acharam? Quando disserem a vocês, versículo 19, procurem um médium, ou alguém que consulte os espíritos e murmure encantamentos, pois todos recorrem a seus deuses e aos mortos em favor dos vivos. Você pensou que essa questão começou hoje, o espiritismo começou hoje? Respondam, versículo 20.
a lei e os mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Digam comigo, vocês jamais verão a luz. Digam, vocês jamais verão a luz. Aflitos e famintos vaguearão pela terra. Quando estiverem famintos, ficarão irados e olhando para cima, amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus. Depois olharão para a terra e digam comigo, só verão aflição. Digam, só verão aflição. Trevas, digam trevas, trevas e temível escuridão. Digam, temível escuridão. E serão atirados em densas trevas. Digam, densas trevas. Você notou o quadro que está formando aqui? Pessoas não conseguem se achar, se encontrar, apelam para os mortos e os espíritos e tudo mais, porque não tem a palavra. Agora o versículo 9. Olha o contexto, uma escuridão total. Olha o versículo, capítulo 9, versículo 1. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos, os que estavam na escuridão perdidos, sem saber onde ir. Olha só, contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon, de Naftali, mas no futuro, referência a Deus, honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. Olha só a palavra de esperança, olha só nosso Deus intervindo na história, versículo 2. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Digam, viu uma grande luz. Mais uma vez, viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Digam, raiou uma luz. Raiou uma luz. Está notando o contraste? Fizestes crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando divinem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha num fogo. Nunca mais guerra. Vitória conquistada, eu estou adicionando. Por que tudo isso? Porque um menino nos nasceu. Um filho nos foi dado. E o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado, vamos falar juntos? Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Aleluia. Acho que já podemos ir para casa, né? Só a leitura da palavra, vamos embora. Amém. Aqui eu creio que nós vamos, para que haja ênfase, nós vamos descobrir, ou melhor, vamos estar sendo relembrados por Deus, que em um mundo cheio de trevas, uma luz inesperada brilhou, e ela pode e deve ser recebida pela graça. Se nós formos colocar, você que gosta de anotar, Moisés não está aqui hoje, estava viajando, mas ele certamente pegaria esses pontos, né? Então eu queria colocar 3 aspectos para você. Escuridão total, claridade total, recebida pela graça. Escuridão total, claridade total, recebida pela graça. Escuridão total. Mantenha a sua Bíblia aberta, eu vou mencionar alguns versos, não vou colocar na tela. Mas o versículo 2 do capítulo 9 diz assim: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte. 2 aspectos aqui: o povo que vivia em trevas. Viver é o seguinte, é dia sim, e dia sim, e dia sim, e de outro sim, e o outro sim. E quando alguém vive nas trevas todo o tempo, sabe o que acontece? Essa região é chamada a região da sombra da morte. A morte está sempre à espreita. Sempre o próximo
capítulo, o próximo momento, a próxima página na vida. Faz parte do dia. Na palavra de Deus, escuridão e morte andam juntos. Da mesma maneira que luz e vida andam juntos. Onde há luz, há vida. Você lembra quando nosso Deus estava criando o mundo? Havia um caos total. E o Espírito de Deus pairava, né? O que disse nosso Deus na criação? Haja luz. E depois vem vida, criação. Mas esse povo aqui vivia nessa escuridão total. Sombra da morte. Vale a pena repetir aquela porção do capítulo 8, porque diz assim: quando disserem a vocês, procurem um médium. A palavra continua dizendo assim: vocês jamais verão a luz. Aflitos, versículo 21, e famintos na escuridão, vaguearão pela terra. E quando estiverem aflitos, vão ficar irados, vão culpar os outros, culpar os governos, culpar a Deus. Depois, versículo 22, olharão para a terra e só verão o quê? Aflição, trevas, temível escuridão, e serão atirados em densas trevas. Já notou quantas vezes essa palavra trevas aparece? E assim, queridos, é como todo aquele que vive sem conhecer o Filho de Deus. Não importa o cosmético, não importa a façada, não importa o disfarçar. É assim que vive todo aquele que não conhece o Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus. Viver numa região da sombra da morte, onde tudo clama a ausência do Senhor, onde a escuridão nunca termina. No contrário, por causa da escuridão espiritual, qualquer um que não conhece Deus vai experimentar muita aflição. Eu peguei assim as notícias, e como nós estamos nos Estados Unidos, as notícias são desse país, mas eu tenho certeza que se você pegasse no Brasil, na Europa, onde seja, você vai ver o mesmo padrão de notícias. Só essa semana você viu o que aconteceu no Egito? Não importa se você está de acordo, se são de outra religião, isso não é o ponto. São seres humanos. Você quer ver escuridão? De acordo lá com a notícia, 20 a 30 homens armados, primeiro explodiram bombas dentro da mesquita, e depois com armas de alto calibre, metralhadoras, atiravam em pessoas. Até ontem, 305 mortos, incluindo 27 crianças. Você quer ver a escuridão que isso faz? Escuridão da mente, escuridão da alma. Ainda nesse mês, viram essa igreja no Texas? Você pode pensar o que queira. 26 pessoas mortas, incluindo a filha do pastor, uma adolescente, adultos e crianças, indiscriminadamente. Mas não só nessas áreas de violência. Perda de valor. Perde a noção do que é válido. Não sei quantos de vocês acompanharam sobre esses 3 jogadores de basquete da Universidade UCLA. E eles foram fazer um jogo amistoso em Shanghai, na China. Recebidos com toda a honra. Jogaram e os 3 foram presos por estarem shoplifting. Como é que é shoplifting? Roubando lojas. Rapazes que não precisam de nada, tratados como príncipes. Só pelo, não sei, pelo prazer disso, pela loucura disso. Mas irmãos, eles pediram desculpas, foram na televisão, isso não é o ponto. Sabe o que chocou a minha alma? É que quando eles ficaram mais, não puderam regressar com o time, junto com o time, ficaram mais um dia ou 2 para responderem lá, e houve intervenção do governo para que eles fossem libertos, deixados regressar. O que acabou com a minha alma, sabe o que foi? É que no aeroporto
LAX em Los Angeles, havia uma multidão de pessoas esperando por eles para tirar selfies e autógrafos, porque consideravam como heróis. Você já pensou em escuridão? O que é que passa na cabeça de nosso povo, de nossos filhos, de nossos jovens? Eu vejo que nossos filhos têm muito acesso às coisas da internet, televisão e tudo mais, né? Sei que há muita coisa boa aí. Eu faço uso dessa mídia bastante eu mesmo. Eu já mencionei para vocês várias vezes que eu e nosso filho, apesar que ele já tem bastante idade, mas nós gostamos muito. Ele que escolhe os filmes, eu pago a comida, ele paga os tickets, né, quando vamos ao cinema. E às vezes vemos também séries na televisão. E uma série que ele gosta muito e que eu passei a gostar para estar junto com ele, né? É a da Supergirl. Super-Homem, Supergirl, right? E nós estávamos vendo um episódio e eu falei para ele que ia falar, que ia contar essa história. Ele me ajudou a pegar os fatos direitinho. Mas quando nós estávamos ouvindo, aquele episódio era sobre um Deus chamado Ra, R-A-O. E tudo isso, a Supergirl e todos ali o ambiente, né? Dizendo que o importante é a gente ser bom. O importante é a gente ter os braços abertos para todas as religiões. Esse Deus é um Deus muito inteligente, muito iluminado, né? Porque todo mundo está incluindo. Todo mundo é bom, é sua escolha. Deixou de lado um probleminha. É que a nossa natureza é corrupta. A palavra de Deus olhou e não achou nenhum que fizesse o bem. Ninguém. Nós só vivemos para nós e por nós e para nós. Usamos pessoas. E não se iluda que você é diferente. Nós temos esse problema que a palavra de Deus chama de pecado. Então, se você é bom, como o Supergirl falou, você não precisa de Salvador. Jesus é um desperdício. Morrer na cruz, que absurdo. Isso não é preciso. Você está notando a escuridão? Ok, eu entendi, tá bom, nós conversamos, criou um ambiente para nós falarmos da diferença, o que é o cristianismo, o que é Jesus, né? Mas logo em seguida, para terminar o episódio, a sua irmã, entre aspas, né? Estava falando, né, do seu desejo de ser mãe. E falando que finalmente ela tinha tomado a decisão, eu vou ser mãe. E um poema lindo, um discurso lindo sobre maternidade. Só que a próxima cena mostra ela com sua cônjuge, outra mulher. De novo, uma família que não é definida por Deus. Você não precisa de Salvador, você não precisa de Deus. Você está notando, ó? Aí na nossa conversa, eu e ele falou assim, pai, o perigo maior, olha só como menino é inteligente. Ele falou, pai, o perigo maior é a demográfica desse show. E eu falei, o que você quer dizer com isso, filho? É o grupo-alvo que eles estão almejando. Meninas e meninos que estão crescendo. E alguns pais que são meio esquisitos, que assistem com seus filhos. Mas a maioria de vocês, eu imagino que vocês nunca pararam para assistir Supergirl com seu menino ou sua menina. Talvez você devesse. Porque Supergirl não está sozinho. O mundo que andava em trevas. O mundo vive numa escuridão total. Outro valor que eu tenho, que nós temos desenvolvido, é com a minha esposa ver os filmes que ela gosta, né? Não pode ter palavrão, não pode ter violência, não pode ter, não sei, não pode ter, só pode ter abraços e beijos, né? Então, que eu saiba, só existe um canal na televisão que tem isso, que é o Hallmark. E eles têm lá no cable, tem os 739 e os 740. Tem 2 canais. E eles estão o mês inteiro, gente. Começaram lá no
último dia de outubro já estava começando, só Natal, é 24/7, só Natal. Então, vamos ver, vamos. Ela vai escolher o filme, já sei o canal, né? E nós fomos ver um filme que era o canal da família, né? Natal, coisa linda. Termina tudo em namoro e casamento, viu? Todo mundo casa nesse negócio. Mas um negócio tremendo, gente, muito. 2 horas de filme, sabe para dizer o quê? Que Natal é tudo a ver com família, com árvore, comidas raras, amigos e amor, e muito amor. Onde é que estava Cristo nisso aí? Nem aparece. Você está me acompanhando, gente? Você está vendo a escuridão? Natal sem Cristo. Nem uma pontinha assim de passar de raspão. Agora eu imaginei, né? Você pensa... Agora vamos tirar as nossas máscaras aqui. Vamos tirar as nossas defesas, botar para baixo. Traição. Entre nós. Entre amigos. No casamento. No trabalho. Pessoas que nos apunhalam pelas costas. Pobreza. Fome, necessidade, todo lugar, raiva, frustração, coisas que estão guardadas dentro de ressentimento. Alguns de nós nos enganamos mudando de lugar em lugar, a gente muda de estado em estado, país em país, casa em casa. Gente, mudar de endereço, você vai, o problema está dentro, eles vão com você, não se iluda. Culpar o governo, culpar a igreja, culpar o outro, comprar tudo isso aí. Sabe por quê? Porque escuridão é uma condição crônica. Olha o versículo 22. Depois olharão para a terra e só verão que aflição e trevas e temível escuridão, e serão atirados em densas trevas. E treva sempre traz mais trevas. Eu acho que eu já fiz o ponto, você já entendeu a escuridão, né? Total. E nós somos parte dela. Mas graças a Deus, porque não ter medo na escuridão total. Agora vem claridade total. E eu queria ser um pastor negro, né? Assim, quando eu falasse, aí o órgão ia tocar lá também, o Rich ia fazer um negócio ali. É porque nessa escuridão, Deus, mas... Aí o povo, aleluia, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. Ah, vocês não pegaram nada, né? Mas não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. Amém. Prega, pastor. Isto é o Natal. Uma luz inesperada. Uma claridade total. Essa é a mensagem do Natal, na palavra de Deus. Nós vivíamos em escuridão, mas Deus entrou nas nossas histórias. Nós não merecíamos misericórdia, mas Deus teve misericórdia de nós. Nós estávamos perdidos em nossos caminhos, mas Deus se importou conosco. Nós estávamos sem direção e muito estressados, mas Deus olhou para nós. Nossa condição nos enchia de raiva, mas Deus cuidou de nós. E o texto fala, o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Em outras palavras, chegou o amanhecer. Digam comigo, chegou o amanhecer. Digam comigo, chegou o amanhecer. Isso é Natal, claridade total. E como isso aconteceu? Você nunca mais vai cantar essa canção ou ler esse verso sem se lembrar disso. Porque nessa escuridão total, nesse caminho sem direção, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e será chamado a maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Possível que você já saiba, maravilhoso conselheiro não são 2 títulos, é um conselheiro extraordinário.
Ele entende a nossa dor, Ele nos criou, Ele conhece o nosso caminho, Ele planejou a nossa vida, Ele tem bons pensamentos a nosso respeito e não mal. Ele tem o bem para nós, Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E quando estamos aflitos, Ele nos entende, porque Ele também passou por as aflições. Conselheiro maravilhoso, seria o português, maravilhoso conselheiro, um título só. Deus forte. A tradução melhor, porque lá no hebraico é El Shaddai, Deus todo-poderoso. Lá no inglês, Almighty, toda a força, todo o poder. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que trevas poderão, que circunstâncias poderão impedir? E quando ele fala assim, Pai da eternidade, ou seja, que Ele existe por toda a eternidade. Ele criou o mundo, Ele formou o mundo, Ele veio a este mundo, Ele conhece esse mundo e Ele é por nós, e príncipe da paz, para acabar com a guerra interior, exterior, circunstâncias. Mas por favor, entendam, inesperada, preste atenção, nos foi dado, nos nasceu, zero de contribuição sua ou minha para isso acontecer. Isso é graça. É para dizer o seguinte, não há ninguém na comunhão com o Senhor, não há ninguém nos céus, não haverá ninguém nos céus que vai dizer, eu estou aqui porque eu. Não. Porque um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. Presente, dádiva de Deus para nós, para você e para mim. E para deixar bem claro que não tem nada a ver com o meu merecimento, com a minha habilidade, com aquilo que eu posso contribuir, para deixar muito claro, ouça só a sequência. Nós não podemos mudar o mundo. Família, amor, gente boa, melhor que sejam, não podem mudar o mundo. Apesar que parece lindo o relacionamento, eles não podem mudar o mundo. Só o menino que nos nasceu, que é Deus, pode fazê-lo. Por isso Natal é Jesus nasceu. Natal é um presente inesperado, nos foi dado. Chegou o amanhecer, a luz raiou, acabou-se a terra da sombra da morte para nós. Diga amém para isso. Mas concluindo, presente de graça e que só pode ser recebido pela graça. O orgulho, gente, fecha a porta para você receber esse presente. Não permita que o orgulho ou o engano de que você pode alcançar essa graça por conta própria impeça de você receber esse bênção. Onde é que nós vemos graça nesse texto? Porque às vezes nós não entendemos, nem todos têm a oportunidade de estudar a história do povo de Israel no Antigo Testamento. Deixa eu colocar algum contexto para vocês. No versículo 1, minha versão fala assim: no passado, na segunda parte do verso, né? Ele humilhou a terra de Zebulão e de Naftali. Viram aí? Mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. Um dia nas classes da escola dominical, que por falar nisso vai se reunir hoje, assim como a classe de novos membros também no mesmo horário. Mas voltando aqui ao texto, se você olhar onde está a tribo de Zebulon e a tribo de Naftali, você vai notar que das 12 tribos, são as tribos mais ao norte em Israel, na Palestina, lá da época do rei Davi, do rei Salomão, lá mais no norte. E por causa disso, e essas duas tribos estão na região da Galileia, do mar da Galileia. Então quando fala Zebulon, Naftali, honrará a Galileia dos gentios, está tudo junto aí, nessa região. Mas porque eles estavam lá no norte, quando os inimigos, que na maioria vieram do norte, né? Síria, Assíria, Medos e Persas, Babilônia, Medos e Persas, todos vieram dali. Depois mais tarde os gregos, eles vieram dali. Então essas tribos foram as primeiras a serem perdidas. Aliás,
As 10 tribos de Israel, até hoje, né, espalhadas pelo mundo. Os que voltaram foram as tribos de Judá, nação do sul. Mas isso é outro dia na escola dominical. Você pode perguntar ao reverendo Moura sobre isso. Mas diz o seguinte: no passado, eles foram levados cativos, mas fala, agora haverá uma mudança total. Mas porque eles foram levados cativos, e os primeiros conquistadores, para tirar a identidade, eles misturavam o povo, levavam os israelitas para outro lugar e traziam povos, misturavam para tirar a identidade nacional. Então, um lugar desprezado. Você quer saber quão desprezados eles eram? Quando Jesus começou o seu ministério, ele começou a chamar seus discípulos. Pedro, André, aliás, um dos evangelhos fala André, depois Pedro, né? E o André tinha um conhecido chamado Natanael. Você pode achar isso lá nos evangelhos. E o André falou para ele: olha, achei o Messias, achei o prometido de Deus para nos trazer a libertação. E ele veio de Nazaré. Onde é que é Nazaré? Galileia, Nebulon, Zebulon e Naftali. E o Natanael fala o seguinte para ele: pode alguma coisa boa vir desse lugar? Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? O André fez exatamente isso que o nosso irmão falou. Vem e vê. Mas você notou a reputação? Você está vendo graça? Jesus, o Salvador, ele é de Nazaré. Nasceu em Belém, mas criado em Nazaré. Se dependesse da humanidade, Jesus não tinha nascido numa manjedoura mal cheirosa, rodeado de pastores que não tomavam banho há meses, talvez. Jesus teria nascido no centro divino, entre aspas, Jerusalém, no palácio real, descendente que ele é da linhagem de Davi. Mas Deus, para mostrar a você a sua graça, ele entrou nesse mundo na forma de uma criança, nascido de uma adolescente, ainda solteira, grávida. Nasceu numa manjedoura, e as únicas pessoas que foram convidadas para visitá-lo foram os pastores. E os pastores eram considerados a posição mais baixa na sociedade. Como as mulheres, os pastores não podiam nem ser aceitos como testemunhas em corte. Tão abaixo daqueles estavam na escala. Mas Jesus, Deus, fez de Nazaré na Galileia a sua base de operações. E esse lugar estava ali, onde ele começou a fazer os seus milagres e ensinar. O que Deus estava querendo dizer com isso? Deus estava dizendo o seguinte: ninguém pode mudar a escuridão em que você vive, que eu vivo. Nada pode mudar, mas só a intervenção de Deus, inesperada e imerecida, pode fazer. E ele enviou Cristo para esse lugar. Ele é o único que pode iluminar o caminho. Ele é o único que pode dar significado a você e a mim, e propósito para nossas vidas. Sabe o que eu vejo nessa escolha de lugar, escolha de região? É que Deus dá valor ao pobre. Deus dá valor ao estrangeiro. Deus dá valor àquele que não é apreciado. Deus dá valor àquele que os outros consideram insignificante. Ele ama e ele brilha a sua luz naqueles que creem e admitem. Hoje no dia de Thanksgiving estava dizendo: o caminho da cura começa com admitir: Senhor, eu sou pobre. Senhor, eu sou impotente. Eu estou impotente. Senhor, eu não tenho como transformar a minha circunstância, nem a minha vida, Senhor. Mas o Senhor pode. Começa aí. Ele ama vir em socorro daqueles que os outros dizem: esse aí não tem mais jeito, não tem mais jeito, nunca vai ser mudado. O que nós precisamos fazer? Receber o presente. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu.
convidá-lo. Senhor, vem iluminar a minha vida. Que tal o meu ser? Quando você entra num lugar escuro, você acende a luz, o que acontece? A escuridão vai embora. No momento que você abraçar pela graça, lembra, você não tem nada para ofertar. Se você pensa que tem algo para dar, para merecer o que Ele está dando, você já perdeu. Mas se você abrir os seus braços, você vem, Senhor Jesus, ilumina a minha vida, puxa a escuridão mental, circunstâncias, situações, o que seja. Ele vai iluminar o seu ser, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus Pai, Pai da eternidade, príncipe da paz. Só ouvir. Você está pronto a receber a luz? As pessoas pensam que aceitar Jesus é coisa fácil. Completamente muito difícil. Precisa de coragem. Precisa de abandono. Tem que saber que você vai ser criticado, você vai ser ridicularizado. Sua vida talvez até ficar mais difícil. Mas a diferença é que vai iluminar o seu ser. Vai tirar a escuridão. Vou pedir ao nosso equipe de louvor para que venha. Eu vou pedir a você que feche os seus olhos por um momento, alguns momentos. Faça você esse favor e a mim também. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos. Agora ouça-me, com os olhos fechados, só os ouvidos abertos, tá? Eu não tenho como dizer ou medir a escuridão que você está passando. Não posso medir a necessidade, o tamanho, a largura, a altura. Não tem como. Isso não me compete. Mas você sabe. Se está vivendo na região da sombra da morte, ou se está vivendo na região onde a luz já acabou com as trevas. Mas eu tenho autoridade em nome do Senhor Jesus. Nessa manhã, vou te fazer o convite para abrir o seu coração e receber esse presente. Dizer para Jesus: Senhor, dá-me esse presente de graça. Eu recebo. Vem luz eterna. Vem Jesus iluminar o meu ser. Recebida pela graça. Eu vou orar e logo em seguida eu vou pedir a você que você venha. Se esse é o seu desejo, venha aqui a esse altar. Vir ao altar é o primeiro passo para dizer para o mundo inteiro que você está quebrando com o mundo e você está se entregando totalmente ao Senhor. Talvez alguns de vocês tenham estado titubeando, né, entre dois passos, um lá, um cá. Então chegou a hora de você cortar esse laço com o mundo e totalmente entregar-se ao Senhor. Passar esse Natal diferente. Também você venha. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero aqui nesse momento repreender todo laço maligno, toda ideia contrária que mantenha filhos e filhas preciosos prisioneiros do Senhor. Corta as amarras, Senhor. Deixa as pessoas chegarem ao Senhor e serem iluminados. Deixa a luz do céu penetrar nessas vidas. Em nome de Jesus. Fiquem de pé, nós vamos cantar o canto que fala que o Senhor deixou a sua glória. Si mesmo se esvaziou e veio ao nosso encontro. E se você está aqui nessa noite, nessa manhã, esse é o seu desejo, que a luz brilhe no seu ser. Deixe o seu assento. Venha terminar o culto aqui nesse lugar. Vou pedir que ninguém saia até que nós terminemos. Vamos cantar essa canção. E se é o seu desejo, sua oração, que seja uma pessoa, duas, você venha. Eu quero orar com você.